São Pedro Claver, rogai por nós. Um bom dia, querido irmão. Nós estamos aqui no nosso programa Santo Dia para falar sobre a história e a vida deste grande santo, São Pedro Claver. Também nós vamos meditar hoje o Salmo 44. Que Deus hoje possa falar comigo e com você através destas duas grandes riquezas da nossa igreja. A história e a vida deste homem que era considerado um espírito medíocre, mas que nas mãos de Deus pôde se tornar uma grande potência. E também o nosso salmo. Então, o nosso salmo é: entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Deixai vossos pais, mas tereis muitos filhos. Farei deles os reis soberanos da terra. E eu queria começar a nossa meditação hoje sobre este salmo, falando um pouco sobre deixar os seus pais, os vossos pais. O que é isso? Deixar os vossos pais. Deixar a minha segurança, né? Eu fui chamado a deixar a casa dos meus pais. Fui chamado a deixar a minha segurança. Mas e você? Você que é casado, você que é sacerdote, você que é religioso, que acompanha o nosso programa, pode dizer: eu também deixei os meus pais. Mas e a sua segurança? Você deixou? A nossa segurança precisa ser aquela que está nas mãos de Deus. Nós precisamos deixar as nossas seguranças humanas. Veja, este santo do dia de hoje, São Pedro Claver, ele era um homem catalão, né, da Catalunha, e ele deixou a família dele para ingressar na ordem dos jesuítas. Ele teve que fazer uma escolha de deixar algo por algo. E a nossa escolha é deixar o tudo que eu tenho, meu tudo humano, eu preciso deixar, pelo tudo que é Deus. Irmão, a primeira pergunta que eu tenho para você hoje: o que você precisa deixar em nome de Deus? Muitas vezes não é algo ruim, às vezes é, né? E o mal nós temos que deixar em nome de Deus também. Mas eu preciso deixar algo que me custa. E eu me lembro da passagem da viúva que dá a sua única moeda, as suas 2 moedinhas, para Deus. E quais são as suas 2 moedas que você precisa dar para Deus? Aquela viúva, ela deu aquilo que lhe custava. Porque não era sobra, era aquilo que ela tinha. Ela tinha 2 moedas. Mas Deus olhou a generosidade dela. Veja, deixar os pais, nessa palavra, significa deixar a sua segurança. O que é a tua segurança que você precisa deixar? Qual é a tua segurança? E este homem, né, São Pedro Claver, até então Pedro Claver, para a sua congregação era um espírito medíocre, né, um espírito pequeno, né, não tinha grandes dons. Só que para Deus, gente, isso não importa, porque os dons são dele. Os dons são de Deus. Dom de falar, dom de cantar, dom de pregar, dom de ser orador. São Pedro Claver era um homem simples, muito simples. E ele foi enviado para ser apóstolo na evangelização dos negros e escravos. E este homem, ele teve uma grande ação de Deus. Deus usou, né, da sua simplicidade para falar com aqueles que sofriam. Para aqueles que eram pequenos como ele, que eram sofridos em sua vida. E muitos destes escravos procuravam Pedro. Faziam com que a sua vida fosse banhada pelas palavras de Pedro, pelos conselhos de Pedro, pela vida de oração e de intimidade com Deus que Pedro trazia. E outra pergunta que eu quero dizer: você tem deixado que a sua vida transborde a graça de Deus? Porque muitas vezes nós, aonde chegamos, nós somos aqueles que transbordam, mas não é Deus que a gente transborda.
Não é a palavra de Deus que a gente transborda. Não é a ação de Deus que a gente transborda. A gente transborda tudo, menos Deus. Então, o que você tem transbordado neste dia? Né? O que você tem transbordado na sua vida, no seu cotidiano, na sua relação com as pessoas? E Pedro, ele foi este homem que fez com que estes pobres seres humanos, vamos dizer assim, esses escravos, se tornassem reis diante de Deus, ingressassem no palácio real. Porque pela sua simplicidade, pela tua missão, pelo teu chamado, ele proporcionou um encontro profundo com estes. E hoje ele é conhecido como o apóstolo dos escravos e dos negros. Porque ele soube dar o sim, ele soube fazer o que Deus lhe pedia. Ele soube amar na sua pequenez. Diante daquilo que muitos julgavam, ele pôde fazer o que Deus lhe pediu com excelência, se tornando um grande espírito e recebendo as honras dos altares. Então, irmão, neste dia, neste programa Santo Dia, quero te convidar a, primeiro, deixar o que te custa. E eu não estou falando se você não tem esse chamado para deixar a tua família. Eu estou dizendo para que você deixe aquilo que te custa, aquilo que é o teu tudo, pelo tudo que é Deus. Aquilo que é a tua riqueza, pela maior riqueza. E fazer com que a sua vida seja aquela que transborda profundamente a graça e a presença de Deus. Peçamos então neste dia a intercessão deste grande santo, São Pedro Claver. São Pedro Claver, rogai por nós.